Olá, eu sou a Silvia Grilli, designer de produtos, e hoje eu estou aqui a convite do Cidade 3 para falar sobre cozinhas, um tema que eu adoro, gosto muito de projetar, pesquisar, e estou aqui hoje para dividir as minhas observações com o público. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, vamos falar sobre cozinhas, um assunto que não sai da minha cabeça, porque eu estou projetando a minha cozinha. Então aí a coisa fica mais gostosa, né? Projetar para os outros é uma coisa, mas quando a gente vai projetar um espaço próprio, e isso tem me aberto, enfim, várias reflexões. Eu quero dividir um pouco com vocês. Na verdade, como a Sandra falou, eu sou professora também, dou aula, faço pesquisa, desenho para várias empresas. E cozinha é um dos temas que eu mais gosto, justamente pelo nível de complexidade, né? Tanto técnica, quanto funcional, quanto estética, muitas opções de produtos, etc, etc. Então eu fiz um exercíciozinho e o ideal seria não falarmos desse momento que a gente está vivendo, né? Deixar para lá, vamos continuar vivendo a vida. Por outro lado, a gente sabe que a casa tem sido muito questionada por muitas pessoas, né? A configuração da casa e também das cozinhas, evidentemente, tem sido muito questionada. E olhando os produtos e olhando como as pessoas moram, como a gente mora, como é que a gente vivencia esse espaço, eu me pergunto muito se nós, profissionais, tanto designers de produto como eu, ou arquitetos como vocês, designers de interiores, estamos realmente projetando as cozinhas para os dias de hoje, né? Se a gente não está, em algum momento, não considerando algumas questões. Então essa é a pergunta. As famílias mudaram, né? A cozinha é cada vez mais um cenário agregador, né? Principalmente nesse tempo de revisão, né, da nossa relação com a casa. E aí, então, será que a gente estamos projetando cozinhas para os dias atuais? Aí eu começo pensando nas cozinhas italianas, né? Eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão aqui para iniciar a conversa, entendendo que nós, brasileiros, gostamos, apreciamos mais a estética europeia, italiana, nas cozinhas, né? A gente tem aquela cozinha americana que a gente vê nos seriados, com aqueles armários enormes, enfim, toda aquela configuração, e a gente tem as cozinhas mais europeias e principalmente o design italiano, que é a nossa referência. Então, isso é comprovado por pesquisas de opinião, com arquitetos, com consumidores. O brasileiro gosta, aprecia mais a estética italiana, essa estética contemporânea, que a gente está muito habituado a ver, que vocês viram aqui, a gente acabou de tomar um café no espaço maravilhoso aqui na Dedicato, e que tem, então, muita tecnologia embarcada, materiais sempre de ponta, as últimas novidades da indústria. A gente gosta dessa configuração com um pé no minimalismo, uma coisa mais limpa, mais clean, né? Estou generalizando, evidentemente, porque a gente sabe que cada projeto é um projeto, né? A gente está projetando para alguém que vai morar nesse espaço, né? Mas, em geral, o brasileiro aprecia mais essa estética europeia. Então, claro, eu peguei as marcas de referência que a gente está acostumado a ver, pesquisar, vai para Milão, né? Vai para os showrooms, aqui na Gabriel mesmo a gente vê tantos, né? Então, a Idada, a Valcutini, eu gosto da Boff, enfim, a gente, né? Gosto, quando eu digo gosto, eu penso muito na questão técnica, funcional, né? Nas novidades, nessa coisa mais de pesquisa, de experimentação que eles fazem com o mobiliário. E aí, então, a gente tem todas essas referências muito importantes. Gosto muito dessa marca, não sei se vocês conhecem, Lando, sempre que eu vou para lá, eu procuro me atualizar, a gente não recebe muita informação aqui no Brasil, mas eu gosto muito. E são cozinhas muito conceituais, claro, que a gente vê nos showrooms, né, no material para imprensa, mas que então levam essa marca, né, da alta tecnologia, da experimentação, né? São empresas que estão sempre muito de olho em como as pessoas estão vivendo a casa, né? Então como a sociedade vê o espaço da cozinha em momentos diferentes da vida. Claro, os povos todos, cada um tem, né, uma relação com a comida, com a cozinha, e essas empresas então tentam traduzir, né, de forma mais ampla possível isso tudo em produtos. A gente sabe que tem algumas coisas que são muito conceituais, né? E aí a gente começa a refinar isso até chegar numa coisa desse tipo, né? Ou seja, a gente sai da passarela, né? E vem para a loja, né? Para o dia a dia. E aí então a gente começa a ver configurações como estas que a gente está
aqui no Brasil cansado de ver, que é a tradução daqueles conceitos todos, materiais e tudo mais, funcionalidades, para uma coisa mais factível, né? Uma coisa mais dá para fazer, dá para comercializar, né? Industrialmente é viável, economicamente é viável, etc, etc, né? O que eu acho que é legal a gente observar nessas cozinhas italianas principalmente, né? Tem várias marcas também não italianas, e também nas nossas aqui brasileiras, né, que se inspiram lá fora, mas desenvolvem, né, o design aqui é adaptado para o brasileiro. Eu acho que é legal a gente ver como essas marcas traduzem, né, tudo isso que eu estou falando, né, desse convívio das pessoas com o espaço cozinha e das múltiplas funções que essa cozinha está assumindo agora, principalmente nesse momento que a gente vive, né. E é legal também a gente ver como muitas empresas, elas acabam indo para um nível bem conceitual, como essa cozinha que a gente está vendo aqui. Infelizmente parou de ser fabricada, né? Ela foi fabricada durante uns 5 anos, é um conceito talvez muito ainda, apesar de já ter parado de ser sido fabricada, já tem 10 anos o projeto, ainda é um conceito que a sociedade ainda não assimilou, né? Que é uma cozinha adaptável para uma pessoa com necessidades especiais, enfim, né? A gente tem que levar isso em consideração, né? Essa questão da inclusão hoje é um assunto internacional, mundial, né? Então, isso eu acho bacana, as empresas se preocuparem também, né, com aquele público que normalmente fica fora, né, desses questionamentos na hora de projetar um novo produto industrial como a cozinha, né? Séries de produtos. Então, essa visão conceitual, eu acho que das cozinhas italianas, ela é muito interessante para a gente e também por isso eu tenho certeza de que é aí que elas nos pegam, né? A nossa preferência acaba sendo mais voltada para esse tipo de produto europeu. Bom, aí a gente sai então de todo esse, né, dessa pesquisa, enfim, dessa observação das cozinhas europeias e principalmente as italianas, e entende, né, que o Brasil, a indústria brasileira, não é formadora de opinião, não é trendsetter, não é a nossa indústria, ela não faz esse tipo de pesquisa, né, de ponta, ela compra, né, o discurso das cozinhas europeias, né? Então, toda pesquisa, todo desenvolvimento é feito lá, o que a gente faz aqui é adaptar, né? Infelizmente, a gente ainda não está nesse nível aqui no Brasil. Eu falo infelizmente porque como designer de produto, né, todos, eu e os meus colegas, a gente adoraria, né, trabalhar com uma empresa que tem uma visão um pouco mais voltada para essa pesquisa, né, de longo prazo, essa pesquisa mais aprofundada de comportamento e tal, para criar um produto mais original, né? A gente tem muita originalidade em outras indústrias, né? Na fabricação, na expertise de fabricação de outro tipo de produto, como moda, revestimento cerâmico, enfim, uma série de coisas, mas não nas cozinhas. Então a gente precisa entender que a gente está comprando o discurso, né, que não é do Brasil, né? O que a gente faz é adaptar esse produto para os nossos projetos, para o nosso jeito de morar, né? Isso é uma reflexão bastante importante quando você, arquiteto, for projetar uma cozinha, né? Porque nem sempre esse produto que está na loja, ele é a cara do modus vivendi do teu cliente, né? Que pode estar morando lá no Nordeste, na beira da praia, ou no Sul, num lugar super frio, na Campana, gaúcha, né? E que de repente um produto como esse que a gente está vendo agora não fala essa linguagem, né? Então eu acho que isso é preponderante quando a gente vai projetar a cozinha. E aí eu saio das cozinhas europeias e passo para as cozinhas americanas, né? Que é aquilo que a gente vê muito, né? Mas pouca gente tem de verdade em casa, né? Eu tenho um amigo que é um marceneiro, assim, de primeiríssima linha, estudou no Canadá, nos Estados Unidos, com os melhores mestres marceneiros de lá, fez estágios na Europa, também na Alemanha, onde você tem uma indústria de marcenaria muito sofisticada, mas principalmente Estados Unidos e Canadá, e ele fabrica cozinhas aqui no Brasil para arquitetos, enfim, consumidores, com essa estética americana, né? Que ainda é aquela porta de madeira maciça, com almofada de madeira maciça, de cerejeira, de carvalho, né? Uma coisa que não é da nossa realidade, né? E esta é a cozinha americana. Então, o que a gente tem visto, apesar desse boom, né, de informação que chega para a gente a respeito de cozinha, e principalmente quando a gente assiste os seriados e tem esse imaginário, né, de uma cozinha funcional, eu acho que é interessante a gente pensar no tipo de vida, né, de relação que as pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, têm com a cozinha, na América do Norte tem com a cozinha, né, versus o que tem
na Europa, né, na Itália, na Europa em geral, e aqui no Brasil. Né? Então, está muito claro essa nossa relação com os espaços, porque a configuração, acho que não precisa falar muito, né? Ela é muito diferente. Né? É evidente que dá para ter um piso de madeira, de carvalho na cozinha americana. Né? Eles não fazem churrasco dentro de casa, como a gente faz. Né? Meu marido é o rei da chuleta, da picanha, da bastante fumaça. Né? Então, assim, é inviável, né? Para nós que cozinhamos o que a gente cozinha. Né? Então, tudo isso eu acho que é muito legal de observar, né, quando a gente fala de cozinha, porque isso vai refinando até o nosso olho para o produto que está aí na loja, né, para os nossos projetos. Então, cozinhas italianas que eu mostrei no início versus cozinhas americanas, né, é um negócio assim absurdamente diferente, né? E por isso, como eu falei no início dessa minha fala, a nossa preferência pela estética italiana, europeia, né, é evidente porque os materiais são mais fáceis de conservar, é tudo muito mais, né, diria que mais prático, né, em termos gerais, o ambiente todo, mas principalmente o mobiliário. Então, alguns exemplos aqui da cozinha americana que, né, se produz até hoje, né, você vai lá nos Estados Unidos, você compra isso. Na verdade, a cozinha americana é isso, né? Está lá nas lojas de planejados, o meu amigo marceneiro faz isso, né? Então, aí a gente começa a perceber, né, como realmente a gente gosta de uma estética mais europeia. Aqui algumas adaptações, eu selecionei algumas imagens, claro, de uma atualização dessa cozinha americana, né, até chegar numa leitura, eu diria que uma releitura, né, da cozinha americana pelas indústrias italianas. Tá? Então a gente tem aqui uma indústria italiana que tem um parque fabril absurdo, a gente sabe que lá as empresas são consórcios de produção, né? Cada indústria produz uma parte do móvel, uma parte da coleção, né? E lá na frente se junta tudo. Então, as empresas têm um nível de expertise assim, muito alto em relação à fabricação, processos industriais, e vendem para o mundo todo. Portanto, o mercado italiano, né, de cozinhas, de fabricação de móveis, na verdade, ele atende todo o planeta, né? E, evidentemente, existem adaptações para países, para regiões muito específicas, como é os Estados Unidos. Então, aqui, uma cozinha italiana adaptada. Você vê que a ilha, o balcão, essa configuração muito americana, né, passa a ser, então, fabricada por uma empresa italiana que agrega ali os seus valores, né, de funcionalidade, de tecnologia, e faz um mix. Isso é o que a gente vê aqui no Brasil, né? Quando a gente fala em cozinha estilo americano no Brasil, a gente pensa mais nisso aqui, né? As vitrines, enfim, né? Uma coisa que é diferente daquela cozinha italiana mais high-end, como a gente viu no início. Eu queria abrir um parênteses aqui, porque eu estou falando de cozinha americana, e só tocar aqui no assunto do estilo Provence, porque a gente ouve muito nas lojas de planejado os vendedores falarem, né? Ah, porque a cozinha é provençal. Gente, desculpa. Cozinha provençal é isso aqui, né? Então, você pegar uma cozinha clássica, um desenho mais clássico, né? Ou até um estilo americano, que é, na verdade, uma adaptação do colonial e tal, faz sentido, né? Agora, chamar tudo que é cozinha, que tem portinha, almofadada de estilo provençal, eu acho que, né, menos. A gente precisa, né, eu acho que, sabe, sofisticar um pouco mais, né? O discurso, o entendimento das coisas, para vender até essa ideia para o nosso cliente, né? Então, isso aqui é o estilo provençal, é uma coisa mais rústica, na verdade, né? mais pesada, mais carregada de decorativismo, né? Que vem mesmo do sul da França, enfim, o francês, né, é decorativista, né? O estilo francês em tudo é mais decorativista. Então, isso é a cozinha provençal, né? Quando eu faço treinamento em lojas e desenvolvo alguma coisa de cozinha e vou falar, eu sempre procuro observar esse tipo de coisa, né? Não sair chamando a cozinha mais clássica, com um desenho um pouco mais clássico de provençal, porque eu acho que se empobrece muito, né, a nossa entrega para o cliente, né, o entendimento de todo o mercado, enfim, a respeito desse tipo de produto que tem características bem né, peculiares. Assim. Tá aqui uma série de cozinha, isso cozinha provençal, né? E aí, enfim, depois de toda essa introdução, eu começo a pensar no projeto, né, no nosso projeto,
no nosso dia a dia aqui, de uma cozinha, seja para o cliente, seja para mim própria, ou no meu caso, de desenhar produtos para uma indústria, que vai colocar num showroom, que vai colocar aí no mercado, né? A cozinha ideal e a cozinha real, né? Porque a gente tem isso. Né? Vocês como designers, arquitetos, que têm vivido isso mais ainda, porque uma coisa é você idealizar o cliente, pensar, né? Eu gostaria disso, daquilo, daquele outro. E outra é o tamanho do espaço, né? O budget, né? O tamanho do eletrodoméstico, aquele eletrodoméstico que eu adoraria, mas eu não posso comprar, enfim, tem toda essa história. Então, cozinha real versus cozinha ideal versus cozinha real. E eu peguei aqui algumas imagens de uma arquiteta italiana que tem 2 casas. O apartamento dela em Milão e uma casa na Ligúria, uma casa de campo, né? E ela bate muito nessa história da cozinha real, né? Contemporânea, está aí no Instagram, fala, escreve, ela é jornalista, ela é arquiteta e jornalista, então ela escreve para essas revistas, né, italianas de design, enfim, de arquitetura. E esse discurso dela, que eu vou aprofundar um pouquinho mais, está hoje muito presente nas nossas vidas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Nessa nossa nova relação com a casa, que é essa da cozinha real, da cozinha de verdade, da cozinha do dia a dia, né? Da cozinha do americano, que é de madeira ainda, né? Da cozinha do italiano, que não tem nada a ver com essas cozinhas que a gente vê no Salão de Milão, né? Que o italiano ele não vive aquilo. Né? O italiano comum, né? Independente do poder aquisitivo, ele compra outra coisa, ele não compra a Lando, a Dada, né? Então, essa visão, e ela como italiana, acho que contribui muito com essa discussão, é bem interessante. Essa é a casa na Ligúria, né? Deixa eu voltar lá, ó. Esse é o apartamento em Milão, né? Planejado, enfim, uma configuração bem simples, né? Uma pessoa que gosta de cozinhar, né? Que eu acho que é muito o que a gente está fazendo agora, né? E essa é a casa lá na Ligúria, onde ela fez uma cozinha toda de alvenaria, né? Isso me faz também lembrar que essa história das cozinhas de alvenaria está ganhando uma força incrível. Não sei se vocês observaram isso, mas, né, está cada vez mais assim, ganhando corpo. Você fazer a estrutura de alvenaria e depois chamar a marcenaria para fazer os fechamentos e tudo mais, né? Então, esta é a cozinha real, né? Então, de novo, como nós estamos projetando as nossas cozinhas? E aí eu peguei uma matéria que eu li aí, acho que no começo do ano, não sei, faz algum tempo já, né? Onde essa revista, não sei, revista, o site Casafati, ele entrevistou vários arquitetos italianos, justamente para ponderar sobre essa história da cozinha, né? E as reflexões são muito interessantes, tá? Eu trouxe dos arquitetos italianos, porque como a gente tem essa referência muito forte, né? Tudo é a Itália, porque na Itália, acho que faz sentido, né? Ouvir como eles estão pensando essa nova fase, né? Da casa, e isso vai reverberar no desenvolvimento de produtos, né? Então, um deles disse, né, que para os observadores de tendências em design de interiores, escolher unidades de parede na cozinha é tão vergonhoso quanto pintar uma parede de laranja e trabalhá-la com uma esponja. Ou seja, uma coisa over, né? Cringe, né? Não é isso? Agora, vergonhoso escolher unidades de parede, são aqueles armários suspensos, para quem tem espaço, né? Cara pálida. Mas, enfim, é a opinião do arquiteto, né? E está então falando sobre essa história das unidades de parede. No entanto, esses armários suspensos, muito úteis, né, difícil de viver sem eles, costumavam ser uma obrigação em qualquer cozinha. Ou seja, o que está sendo colocado aqui é que a gente tem automaticamente o hábito de projetar a cozinha com os armários suspensos, né? E não necessariamente isso é uma obrigação, né? Em alguns casos, aí, alguns arquitetos mais radicais acham que hoje isso é um mico, isso é vergonhoso, né? Então, essa é uma reflexão, acho que importante, bacana para a gente pensar, né? A gente tem visto o desaparecimento dos armários suspensos nesses projetos italianos. Mas o que aconteceu é que mudamos a forma como vivemos e usamos os espaços domésticos, né? Então, é um ponto de vista. Nem é preciso dizer que os armários suspensos na cozinha são realmente funcionais. Depende do projeto, principalmente para quem tem uma cozinha minúscula. No entanto, esses elementos vêm se tornando algo vergonhoso. Outro que fala isso também. São a escolha de quem não lê boas revistas ou sites antenados, etc, etc. Né? Ou seja, o que está se colocando aqui é justamente talvez essa
forma automática de projetar. Tem outras, né? Como isso vai ficar gravado, depois, se vocês quiserem ler com mais calma, né? Vai ficar gravado, né? Vocês podem depois olhar com mais detalhes, enfim, todos esses depoimentos. Então, na verdade, é isso, né? Tá se questionando deixar tudo à mão em cima da bancada, né? Que é uma tendência hoje internacional, se você olhar os espaços de cozinha, né, nos sites, enfim, você vê que tem essa coisa da cozinha desarrumada mesmo, cozinha de verdade, cozinha de gente que usa, né, que tá tudo ali à mão, né, diferente daquelas cozinhas cinematográficas que fica tudo escondido, tudo embutido, né, porque as pessoas estão vivendo mais a casa, né, então de repente se você não tem espaço para guardar e fica lá em cima a sua batedeira, mas você está em casa direto fazendo pão agora, né, vai ficar subindo e descendo, né, então todos esses questionamentos já vêm desde 2019, no início da pandemia, e estão ganhando cada vez mais força, né? São reflexões muito interessantes sobre a cozinha. Até porque os elétricos estão ficando cenográficos cada vez mais. Verdade. Né? Os materiais também, né, estão evoluindo, né, para um nível assim, também de resistência muito maior. Né? Enfim, tudo isso está sendo muito... Né? Mais uma aí, muitos clientes, mesmo sem saber porquê, pedem cozinhas sem armários suspensos. Né? Uma pessoa que para e fala, não, peraí, né? Eu não preciso de armário suspenso. Né? E, enfim, são vários depoimentos que eu acho que são legais. Né? Eu acho que o que está se falando aqui sobre a possibilidade de ter uma despensa, quando é possível, né? Nem sempre a gente projeta um espaço pensando numa despensa, né? Num armarião. E isso, de repente, ganhou uma importância bem grande, né? Então, em cima de todas essas considerações que foram feitas nessas entrevistas e também observando um pouco as coisas aqui no Brasil, enfim, no mundo todo, né, como as pessoas estão vivendo a cozinha, eu cheguei a algumas conclusões, né, que eu acho que fazem sentido na hora de projetar produtos para cozinhas. Né, do meu ponto de vista, como designer de produtos, mas que também quero dividir com vocês que projetam os espaços. Então, hoje, essa coisa do design afetivo saiu do discurso e está muito, muito real. Né? Então, valorizar o que já existe é fundamental. Né? A gente vai ver alguns projetos que têm essa pegada. Né? A história de reformar móveis, né? Deixou de ser um tabu, essa coisa de vou reformar, vou chamar um marceneiro só para trocar as portas, já faz tudo de novo, né? Então, isso vem ganhando espaço por causa de sustentabilidade, né, de consumo consciente, etc. Lá fora é muito forte isso, na Itália principalmente, que é onde eu mais pesquiso e acompanho, eu tenho colegas que trabalham lá, enfim, a gente vê muito forte essa questão da reforma, do restyling, né? A história do natural living, do slow living também, que tem a ver inclusive com os hábitos alimentares, né, que influenciam muito no projeto das cozinhas. O conceito de casa fluida, de essencialidade, desmaterialização, né? Como diria uma figura aí da nossa política, tem menos coisa na cozinha, né? É muito mais interessante em muitos casos do que você ter, né, aquele espaço super comprometido. A desintegração de ambientes é muito interessante, porque a gente teve uma época de integração total de ambientes, né? Agora a gente está vendo uma desintegração, porque a cozinha ou a casa virou também escola, virou também, né? Também virou espaço de ginástica, também virou home office, enfim. Né? Então você tem também a desintegração dos ambientes, a criação de barreiras, o ciclo de vida dos produtos mais estendidos, na medida em que a gente também toma consciência, né, de que a gente precisa valorizar o que se tem, né, o que existe, né, e os novos sistemas alimentares, como eu falei, veganismo, vegetarianismo, enfim, todos esses novos sistemas orgânicos, gente que está optando por um estilo de vida diferente, muito ligado à alimentação, né, também essa cultura alimentar impacta muito no projeto das cozinhas. E aí eu peguei algumas imagens também, aí, né, várias fontes que eu consulto sempre, para meio que exemplificar essa história do valorizar o que já existe, né? Então é isso aqui que é valorizar o que já existe, né? Pegar um móvel lá, tá, que você achou no brechó, que você comprou, que estava lá na fazenda, e trazer para sua cozinha aqui, urbana, dentro de casa, você gosta dele, você reforma ele, né? E você ressignifica, em alguns casos, mas em outros você só reforma, mas não tem nada que se ressignificar. Não estou dando um outro significado, é o mesmo significado mesmo, era guarda-comida, continua sendo guarda-comida, né? Mas isso está cada vez mais forte, principalmente na Europa, né? Na verdade, o povo europeu, né, que tanto nos influencia, a gente muitas vezes absorve uma parte só, né, do que nos é dito, mas
o povo europeu, em geral, dá muito valor realmente para o que tem, né? Então, aqui no Brasil, existe uma pesquisa de que as pessoas têm de 2,5 a 3 cozinhas ao longo da vida, né? Isso é também comprovado aí pelas empresas do setor, de ferragens e tudo mais. Lá na Europa é uma cozinha, no máximo 2, né? Então, é diferente mesmo, né? Então, valorizar o que já existe, né? Eu acho legal, por exemplo, essa mesa aqui à direita, né? Uma mesa antiga, no meio de uma cozinha bem, né, contemporânea. Ali é um projeto de um apartamento, saiu numa revista italiana o ano passado, que o dono é um colecionador de arte. Tá? Então, como o apartamento é pequeno, tem arte por todo lado, fotografia, coisas antigas que ele gosta, ele botou também na cozinha, lá o gramofone, né, o lustre, os painéis, enfim. Né? Então, essa coisa da história está muito presente, né, também na cozinha. Né? Aqui é a história do restyling, da reforma, né? Então, tem um antes e depois aí. Eu acho muito triste essa história de antes e depois, porque o antes a gente se deixa detonado, né? Tem até uma, sei lá, água aí, embalagem de água, né? Não precisava, podia estar um antes arrumadinho também. Mas, enfim, é a história de reformar, de pintar, de envelopar, né? Para utilizar o que a gente já tem, enfim, né? Aumentar, né, a vida útil dos produtos. Né? Aqui o Natural Living, Slow Living, né? Eu falei sobre os armários de alvenaria que no campo, na praia, fazem sentido para muitas pessoas, né? Então esse jeito mais leve, mais despojado de viver, acaba também refletindo nos projetos, né? Então, no meu ponto de vista, né? Para mim faz muito sentido essa coisa de ter uma cozinha assim, num lugar onde tem muita umidade, que está na beira do mar, né? E a gente, muitas vezes, corre o risco de, né, automaticamente projetar o que a gente sempre projeta, né? Então, tá aí uma reflexão interessante, né? Aqui mais outros. Isso aqui são de projetos nacionais. Os 3 aqui de cozinhas de alvenaria, com bancadas de alvenaria, todo projeto aqui no Brasil. A desintegração dos ambientes, que eu comentei com vocês, né? Então, criar barreiras, né? Um ambiente que era integrado hoje está sendo questionado por razões que eu já citei, que todo mundo conhece, né? Isso é muito forte também em relação, né, à configuração do espaço e do mobiliário, né? O que a gente chama de casa fluida, essencialidade, essa coisa o mínimo, na verdade, é o necessário, né? Mais do que isso não seria necessário. Então, fazer essa reflexão, tá, eu preciso de mais armário do que isso? Eu, particularmente, na minha casa, tenho mais armário do que eu preciso, isso me incomoda. Então, agora, como eu vou reprojetar a minha cozinha, assim, eu não tenho tanta coisa, eu sou minimalista, eu não gosto de muita coisa. Assim. Eu acho que se o fogão tem 4 bocas, eu não preciso ter 30 panelas, eu só vou cozinhar 4 panelas, tá bom, né? Então, assim, pessoas como eu, que tem essa filosofia de vida, de ser mais, assim, minimalista, passam, né, a ganhar uma voz, né, hoje, para os designers de produtos, né? Porque isso influencia muito realmente no projeto, né? Na oferta de produtos do mercado para os arquitetos e para nós como consumidores também. Então, fazer essa reflexão, né? Poxa, eu preciso desse espaço todo, eu preciso de todo esse monte de armário, eu nem tenho tanto para guardar, ou eu posso simplificar a minha vida, né? Hoje tem muita gente pensando nisso, como simplificar, como desmaterializar, né? Então aí a gente chega numa imagem de cozinha, cozinha, né? De um ambiente integrado com cozinhas também, que a gente tem visto muito no Instagram, no Pinterest, né? Nas redes sociais aí, né? Que é essa cozinha contemporânea, fluida, desmaterializada, essencial, né? Menos é mais, racional. Eu diria que é um projeto racional, né? Para atender a necessidade do usuário, mas assim, à risca, né? Sem excessos. Tá? Por isso, os armários suspensos estão, né, desaparecendo em muitos projetos aí pelo mundo todo. Né? Em alguns lugares mais, outros menos. Por exemplo, na Escandinávia, nos países nórdicos, isso já é uma realidade faz tempo. Né? Porque eles são lá mesmo, né? Mas tem um estilo de vida slow, são mais desapegados, talvez, não sei. Né?
tem essa coisa da desmaterialização mais forte lá, minimalista, né? Então, aí a gente então começa a perceber que os projetos contemporâneos ganham, né, essa cara em função de todas essas observações que a gente vem fazendo aí nos últimos tempos, mesmo antes da pandemia, né? Onde você tem mais funcionalidade embaixo da bancada e não precisa de tanto armário suspenso. Eu não diria que é um problema, que é, como os arquitetos comentaram, que é vergonhoso, não, né? Mas que talvez agora, né, uma outra relação com a casa e com outras funcionalidades, a cozinha possa assumir uma nova configuração, outro caráter, né? Aqui a cozinhinha, né, com a cortininha, né? Que problema, né? Problema nenhum colocar uma cortina. Não quero colocar a porta, vou colocar a cortina, né? Então a gente vem, né, até revendo, né, a nossa memória afetiva, né? Isso tem muito a ver com a questão da funcionalidade, né? Essa pessoa que optou por essa bancada, com a cortina, etc., muito provavelmente não quis ter o problema da porta, da dobradiça, de enferrujar. Me parece que isso é uma coisa bem praiana, né? Então toda essa reflexão faz muito sentido para nós todos, né, hoje. Da real entrega do projeto arquitetônico, do projeto de design de interiores, do mobiliário, né, para o cliente realmente usar ao máximo, né, fazer com que a casa reflita realmente o seu espírito, o seu modo de vida, né, independente do produto que está lá na loja. Não preciso comprar o produto que está na loja e projetar igualzinho, né. Aqui uma outra reflexão de um arquiteto também, né, comparadas com o passado. Isso é interessante. Um arquiteto que fez essa reflexão olhando para o mercado, para o produto que está ofertado hoje pelas empresas, né? Comparadas com o passado, as empresas atingiram excelentes níveis de qualidade, mas os produtos são todos semelhantes. Muito bonito, mas enfadonho, sem personalidade. Em vez disso, a cozinha deve espelhar o caráter de quem lá vive, sem ser projetada nos mínimos detalhes e personalizada juntando até diferentes móveis. A gente viu alguns exemplos, né, de uma cozinha personalizada, juntando móveis de família, outros móveis e tal, né? E é interessante a gente ver que realmente a indústria moveleira mundial, né, ela atingiu um nível de excelência em produto, em acabamento, em tecnologia, ferragens, funcionalidades, assim, extremo, né? A gente tem coisas fantásticas, né? Não precisaria inventar mais nada daqui, né, nos próximos 100 anos, que tá bom, né? Porém, os produtos acabaram se tornando muito parecidos, né? Eu ouço muito isso. Mas está tudo tão igual, né? Um pouco está tudo muito igual, porque a gente olha sempre para as mesmas coisas no nosso feed, né? E o Google acaba mandando aquilo que a gente gosta de ver e a gente só vê aquilo lá. Então está um pouco igual porque a gente mesmo cai nessa armadilha, né? Mas está muito igual também porque quando uma estética, ela agrada, né? Ela acaba sendo copiada, reproduzida e acaba ficando tudo muito lindo, mas muito parecido mesmo, né? Então aí está na mão do arquiteto, do designer de interiores, fazer com que essa percepção do cliente mude, né? A gente não pode imaginar que o nosso cliente que está sonhando com uma cozinha nova vai achar, mas fui em todas as lojas, tanto faz, compra em qualquer lugar porque está tudo muito igual, né? O produto pode estar igual lá, mas a gente precisa então, né, acho que pegar essa missão assim e tornar o produto com personalidade, né? Produto cozinha, né, com personalidade. E aí então eu trouxe várias imagens também de cozinhas no mundo todo que tem, eu acho que o que eu estou tentando agora com essa sequência de imagens de cozinhas em diversos locais é mostrar que tudo que foi refletido agora, né, tá de alguma maneira materializado nesses projetos, né? São cozinhas simples, são cozinhas um pouco mais sofisticadas, mas enfim, são cozinhas de verdade, né? Cozinhas reais, cozinhas para quem realmente está morando, não cozinha de showroom, né? Então, com mais lá Toulouse, França, né? Copenhagen, né? Então isso a gente basta dar uma olhadinha, botar lá kitchens, qualquer coisa, né? Então a gente tem essa coisa da eliminação dos armários suspensos, que é uma tendência, se a gente for pensar em como vai ser daqui para frente, né? As pessoas mudando
o seu modo de viver, eu poderia classificar isso como uma tendência, né? Para quem pode, para quem tem espaço. Então, os armários suspensos perdem um pouco a importância, as bancadas ganham mais importância, né? É interessante observar como são locais muito diferentes, né? Tá aí o produto industrial, o armário planejado, né? Mas com sempre algum diferencial. E eu acho legal também, uma coisa que a gente ainda não tem aqui no Brasil, né? Mas que pode ser feito em parceria com as empresas, vocês arquitetos e as empresas, né? Personalizar nesse nível, né? De até mudar um pouco a cara do produto, né? Ele tem lá uma estética um pouco mais, sei lá, minimalista ou mais clássica, mas de repente, né? A proporção, mudar a ferragem, você consegue, né? Fazer um pouco essa mágica de mudar o caráter, né, da cozinha, do espaço, que é o que a gente está vendo aqui, né? Aqui uma brincadeira com cesto e tudo mais, a gente consegue fazer isso. E não precisa comprar o que está no showroom. Aqui uma outra configuração de armários, não sei se vocês percebem isso, assim, eu tenho muito olho para isso, né? O tamanho da gaveta, o tamanho do rodapé, né? Tudo isso muda muito, como eu falei, o caráter do espaço em geral. Então, valorizar o que existe, né? Enfim, tudo isso que eu falei até agora acaba sendo retratado aqui. Aqui uma cozinha inglesa, né? Um pouco mais de cor, né? Tende muito a olhar o branquinho, a cozinha branca, mas é a preferência mundial, assim, eu diria. Mais sol, mais luz, mas tem umas coisas bacanas também coloridas. Enfim, eu acho que aqui a gente está meio que fechando esse discurso do que tem por aí. E aí, para finalizar esse discurso todo aí, em função de, né, viver a casa e fazer a cozinha um espaço mais autêntico, né, mais a nossa cara, personalizar o produto industrial para o nosso cliente, para ele se sentir realmente especial e fazer uma entrega melhor, eu peguei essa série do Lote, né, o digital influencer, que eu achei bacana. Ele publicou um dia desses, até comentei. Ele mostrou a cozinha dele, né? Que a cozinha dele tem azulejo rachado, que a cozinha dele é velha, mas ele gosta da cozinha. Ele gosta, né? Então pronto, para ele é a cozinha perfeita, né? Muito mais do que qualquer outra que poderiam, né, projetar ou entregar para ele. Ele gosta dessa. Então de vez em quando ele pinta os armários e é isso, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter hoje, cada vez mais, né? Essa nossa entrega, né? Entregar um produto que tenha uma possibilidade de personalização, assim, que deixe realmente as pessoas bem satisfeitas, né? E aqui eu vou mostrar 2 projetos meus, eu vou mostrar rapidamente. São projetos que eu pensei justamente para sair um pouco fora dessa receita pronta do que a gente vê no mercado, né? Então, trabalhar com material um pouco diferente, que é o compensado naval. Eu projeto muito cozinhas em compensado naval, gosto muito do produto, né? Pela durabilidade, enfim, uma série de coisas, mas tentando sair um pouco daquela estética italiana, né, trazer uma coisa que brincasse um pouco com o minimalismo, com o neo-industrial, né? Então, aqui é uma entrega, é um exercício, né, de projetação e de, né, estético, até um pouco conceitual, né, onde a gente tivesse realmente a possibilidade de entregar uma coisa um pouquinho fora da caixinha, né? E aqui uma outra que tem essa pegada clássica, mas que jamais poderia ser confundida com uma cozinha provençal, né? Nem clássica, como tem por aí, porque tem alguns elementos de uma cozinha que eu vejo muito no norte da Europa, sabe, aquelas cozinhas irlandesas do norte da Inglaterra, que são cozinhas mais pesadonas, cinzas, escuras, mas que tem um guarda-comida bem grande, ou um armário de louça bem grande, né? Que tem colunas, né, na bancada, colunas mesmo, colunas de madeira para pontuar os módulos, né? Não é uma coisa fake, mas é uma coisa que faz parte daquela linguagem, né? Então aqui eu procurei me inspirar, né, nessas duas linguagens, né? Uma mais industrial, minimalista, outra mais classicona, né? Para fazer uma entrega que saia um pouco do que a gente tem hoje, né? E aí, para finalizar, eu peguei algumas coisas que estão aí, as empresas estão, né, pesquisando, desenvolvendo, algumas até brigando já há bastante tempo para emplacar algumas ideias
mais assim inovadoras, disruptivas, mas acho que faz sentido falar um pouco aqui, até para mostrar para vocês que tem muita gente pensando, né, no tema cozinhas, né, lá na ponta, bem lá no início da cadeia. Então aqui eu peguei essas cozinhas, que é uma linha da Valcutini, que é toda reciclável, né, toda de alumínio, ou seja, o alumínio é reciclável, então dá para desmanchar tudo, vidro, muito vidro, tem essa cobertura que é uma tela que você tira, né, nas portas, então a porta é praticamente só um aro de metal, de alumínio, você tira, lavável, você traz de volta, né, então uma cozinha assim, olhando lá para o futuro mesmo, né, bem conceitual, ainda muito, para nós aqui no Brasil, proibitiva, né, mas enfim, a indústria está investindo nisso, né, essa outra faz parte daquela linha, mas aí os fechamentos são de um acartonado, né, um papel reciclável, acartonado aqui, perfuradinho nas frentes, né, também muito conceitual, né, praticamente é um suporte para você colocar os utensílios e tudo mais, ou seja, um exercício que a indústria faz, olhando lá na frente, né, como as pessoas estão se relacionando com o espaço, como as pessoas estão se relacionando com o produto. Aqui uma cozinha, uma mini cozinha, onde você tem ali tudo queimador, fogão, espaço para processar o alimento, uma lavadora pequena, né, um cooktop, enfim, também um conceito de mini kitchen, né. Aqui uma cozinha em cápsulas, né, então, pequenos módulozinhos para uma cozinha pequenininha, para uma pessoa que mora sozinha, que praticamente não cozinha, que só compra congelado, só come coisa pronta, né, iFood da vida, enfim. Bem modular, assim, uma brincadeira conceitual, né? Acho que o conceito é isso, né? Você pensar numa coisa diferente, depois você vai refinando, como eu falei lá atrás, né? Você começa na passarela, né? Depois você vai afunilando até chegar num produto viável, economicamente, industrialmente. Mas aqui são alguns exercícios que eu achei bem interessantes, né? Aqui uma cozinha da IKEA, que é um conceito. Esse link eu acho que está funcionando, então quando vocês olharem depois a palestra no YouTube, provavelmente vai dar para fazer, pegar o link para assistir o vídeo, é uma cozinha IKEA, onde você projeta tudo na mesa da cozinha, né? Então, projetor lá em cima, você projeta ali o queimador, as bocas do fogão, você projeta a balança para o alimento, né? É tudo digital, tá tudo ali projetado, e você faz então da mesa a cozinha completa praticamente, né? Com exceção da refrigeração. E finalmente uma cozinha que eu acho que conceitualmente a cereja do bolo. Eu deixei para terminar porque eu acho que é realmente para a gente pensar, né? Esses caras é um grupo de designers nórdicos. Eu acho que é Finlândia, mas não tenho certeza. Agora me fugiu. Rigalik. E eles trabalham muito nesse nível conceitual. Eles são convidados para as empresas para justamente fazer esse trabalho que eu gosto tanto, mas infelizmente aqui no Brasil as empresas não pagam por isso, né? Que é você pensar realmente, conceituar algum produto do zero, né? Pensando num admirável mundo novo, né? Eles pararam para pensar o que é a cozinha, se não um laboratório, né? A cozinha é um laboratório, onde você faz alquimias, né? Você transforma. E aí, pegando então essa ideia do laboratório, né? Eles criaram então objetos, né? Onde você pudesse então processar alimentos, né? Fazer pequenas refeições com esses módulozinhos, né? Então, uma bancada de preparo, com uma luz bem dirigida, um módulozinho onde você tem um queimador ali, uma boca para você esquentar um ovo, cestinhas, enfim, né? Todos esses elementos juntos, em teoria, formariam uma cozinha, né, completa, onde você pudesse realmente preparar uma refeição. E é isso, né? Saíram totalmente fora da casinha, né? Pensando numa coisa muito diferente e trazendo para o centro desse projeto, né, a discussão primordial, né? O que é a cozinha, afinal? Né? Mais do que um cenário, mais do que um lugar de reunir pessoas, mas é um laboratório, né, onde eu vou trabalhar, né, e eu tenho que ter funcionalidades muito bem, né, definidas ali, tudo muito funcionando bem, né, enfim, tanto a questão da circulação, né, de armazenamento, enfim. Esse é um projeto que eu acho que é bem legal para
queimador, com resistência até, né? Uma coisa até meio caseira, mas que eu acho que acaba refletindo um pouco disso que a gente está vendo, né? Como consumidores, que é a cozinha no centro da discussão, né? A cozinha como um laboratório, a cozinha hoje com essa missão também de agregar outras atividades, né? E a possibilidade da gente cada vez mais personalizar, né? E trazer esse produto cozinha mais para perto da vida das pessoas que a gente atende. É isso. Aqui algumas. Eu achei sensacional. Tem uns que parece hospital, né? Aliás, tem um... esse aqui é o último, né? Parece de hospital. Aqui, azeite parece que é caro e raro e gostoso e assim, você respeita o produto e no mundo todo, né? Eu acho que só, sei lá, em Portugal tem muito, sei lá, que desperdiçam, assim, né? Mas acho que uma boa azeite, todo mundo para e fala, não, peraí, deixa eu consumir isso com, né, moderação. Então, eles brincaram com essa história, né, de ali fazer o... Na verdade, são módulos onde você pudesse preparar um omelete, um sanduíche, uma coisa, né, uma refeição rápida, né? E aí a cereja do bolo é o pingador, o contador ali de azeite, que eu achei sensacional. É isso, gente. Estão aí as minhas reflexões a respeito do tema. Agradeço a presença de todos. Espero que vocês possam olhar lá depois a gravação com mais detalhes. Obrigada.